O que é esse alto aqui? Um monte ou um morro? Para quem não é crente é um morro, para quem é crente é um monte. O que significa ir ao monte? Muitas pessoas pensam assim, poxa, para que tanto sacrifício? Não pode orar dentro da sua casa, no seu quarto? Aliás, não é assim que Jesus falou para fazer? Fecha a porta do seu quarto e ora em segredo. Mas é pecado ir ao monte? Não, claro que não. Jesus também foi ao monte várias vezes, assim como foi ao deserto. Nenhum de nós procuramos o deserto porque entendemos que é sinônimo de lutas, né, de provações, de guerra com o adversário da nossa alma, e a gente foge disso o máximo possível, mas quando tem que passar por luta, passa mesmo. Mas por que ao monte? Lá em Israel nós vemos assim nos filmes, nas fotos, que é mais morro do que baixada. As baixadas são pequenas, aglomeradas de gente, naquela época de várias línguas, hoje muito mais. Então o que acontece? Para orar lá, é a mesma coisa que morar nesses lugares aglomerados, com tanto barulho, que nem dentro de casa tem sossego de um silêncio. Mas ainda assim, se dentro do seu quarto, com a porta fechada, o barulho, ainda que seja intenso, você ora em pensamento, Deus vai ouvir e vai responder segundo a vontade dele, com certeza. Assim também como no monte. Porque a gente não pode ir ao monte achando que é lá que Deus atende, é lá que Deus responde. Não. Deus responde em qualquer situação, desde que o nosso clamor seja sincero. A Bíblia diz que clamou esse pobre, o Senhor o ouviu e livrou dos seus temores. É quando se clama a Deus, se ora a Deus, fala com Deus, com sinceridade, sem hipocrisia, com um desejo real de mudança, de melhoras de vida, de uma vida pautada na palavra dele. Então não tem lugar para orar. Qualquer lugar onde você estiver, Deus vai te ouvir e vai te responder, porque você é um servo dele e Deus é fiel com aqueles que são fiel a ele. Olha só que benção esse poço que fizeram aqui. Não tinha não. Que bênção é o dono dessas terras, né? Que permite a gente vir aqui, passar o dia todo aqui. Ainda tem uma água fresca dessa, né? É o lugar dele botar os gados dele. Deve ser um homem de Deus, uma pessoa de bom coração, que não se incomoda os crentes estarem aqui todo dia. O que Deus quer, o que Deus cobra do crente, o que Deus exige, é que seja verdadeiro, sincero, que não tenhamos prazer no pecar, mas Ele sabe que somos pecadores, a todo momento erramos. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, já fiz. Toda hora estamos sujeitos a pecar, a desagradar a Deus, mas sabendo que toda hora temos que nos corrigir, se consertar, pedir perdão, não repetir aquilo mais, fazer como o Davi. Davi uma vez só adulterou, matou por adultério, nunca mais fez isso. Davi era um verdadeiro adorador, independente das circunstâncias. E Davi assumia os seus erros, não jogava culpa em ninguém. Então, devemos olhar para dentro da gente mesmo e reconhecer o quão ruim de natureza nós somos e o quanto precisamos de Deus no nosso dia a dia para que a gente consiga viver nesse mundo, sobreviver a essas pancadas, essas lutas, essas quedas que são consequências de pecados, se arrepender de verdade e continuar em frente, buscar a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus. A Bíblia diz que sem a paz com todos, nenhum de nós veremos a Deus, não. Deus não aceita que sejamos inimigos de ninguém, quanto mais do povo dele, que são nossos irmãos. Sei que é difícil, algumas pessoas, às vezes nós somos também difíceis para outros.
ser humano é complicado. Mas a Bíblia diz que muitos confiam em carros e cavalos, ou seja, os bens financeiros. Mas nós, os cristãos, não devemos de maneira nenhuma confiar que o que vai nos salvar está em monte, ou andando com essas roupas que o pastor designa para andar, com esses uniformes, achando que essas roupas até arrastando no chão vai salvar. Tudo enganação. O que Deus quer é que não ande nu. Jejuar todo dia, isso não salva ninguém não. Isso é para buscar autoridade, poder. Aliás, poder, né? Autoridade é a palavra do Senhor que nos dá autoridade. O jejum faz parte, mas tem jejum que já virou fanatismo. Confiam mais em jejum do que no próprio Deus. Monte, todo de monte, acha que isso salva? Não, claro que não. Claro que não. Mas tem gente que acha. Cegamente que está em monte, dormir em monte, viver em monte vai salvar. O problema do crente é o fanatismo, é o desvio para a direita. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas aí a esquerda é praia, é roupas curtas, né? É tantas outras coisas, mas o para a direita é o extremo de monte, de jejum todo dia, toda hora, e roupa arrastando no chão. Nada disso salva. Deus quer que sejamos normais. Normais, não venhamos nos achar que a minha igreja tem uma doutrina mais forte do que a do irmão, a minha igreja é mais poderosa, a minha igreja que vai ser salva. Isso é bobeira. Faz isso não. Só de pensar isso tu já está na fila para ser condenado. Tem que largar disso. Porque quem salva é Deus. O que nós temos que fazer não salva nada não. É só para ter uma vida decente, para dar um bom exemplo como pessoa, como ser humano, como cidadão. E como cidadão servo de Deus. Não confia em carros e cavalos, não confia em montes e jejum, não confia em outras coisas não. Ah, mas você está em cima do monte. Eu nunca disse que é pecado ir ao monte. Eu digo que é perigoso ir ao monte debaixo de relâmpagos, igual eu já vi pessoas correndo para ir para... Deus do céu, temos que vigiar, né? Temos que vigiar. Se o monte é terra dos outros, temos que ter permissão para subir. Se disser que não, é não. Nós vamos ao monte né, orar a Deus, mas é terra dos outros, a gente não pode destruir nada, né? Que nem, por exemplo, aqui cria boi. Se trouxer sacolas com mantimento, com alimentos dentro, depois que você for embora, os bois vão lá comer aquilo ali, tiver cheiro de comida, gosto de sal, e o plástico não digere no estômago do boi, ele morre intoxicado. Aí o dono empresta um monte e ainda matamos os boi dele, entendeu? E ao monte é isso aí, é vigiar com isso aí, catar o lixo que trouxemos, levamos de volta, né? Deixar. Tem montes aí, ó, o da resposta lá no Belmonte. Olha a lixeira que os crentes deixam lá. Tu acha que essa ida ao monte agrada a Deus? E ao monte para sujar o monte lá do moço, do irmão ou não, que permite que vai lá e ainda quase mata o gado dele. Essa ida ao monte não tem valor nenhum para Deus, não. O que tem valor para Deus é a pessoa ir, o dono fala, poxa, que crente zaciada aí. Não deixa um palito no chão, limpa tudo que suja e leva com ele. Isso dá prazer a pessoa ajudar a obra de Deus. Não é verdade? Vamos meditar nisso?